Olá, muito bom dia a todos os presentes. Hoje, quinta-feira, 14 de junho, e nós damos início aqui a mais uma edição dos webinars aqui da OpenCAD, sempre trazendo aí informações e dicas de aplicações dos nossos softwares do MATLAB e do Simulink. Hoje, na edição dessa quinta-feira desse webinar, nós falaremos sobre os tipos de dados suportados pelo MATLAB. Esse é um webinar que será ministrado aqui pelo nosso engenheiro de aplicação, Leandro Muniz. Nós também temos aqui agora, nesse momento, o suporte também da nossa engenheira de aplicação, Fernanda Felipe. Eu sou o Matheus Souza, sou analista de marketing aqui da OpenCAD, e antes de nós iniciarmos esses webinars, só queria deixar alguns recados para que vocês, por favor, após o término desse webinar, vocês respondam, por favor, a pesquisa de satisfação. Isso é muito importante para a gente ter um feedback de vocês em relação ao conteúdo que foi apresentado. E também entrem nos nossos canais, aí nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, sempre lá colocando conteúdos referentes à modelagem, simulação e temas correlatos. Tá? Também nós temos a nossa plataforma OpenCAD University, com cursos online, cursos e treinamentos presenciais também voltados para a área de modelagem e de simulação. Como nós dissemos, o webinar de hoje fala de tipos de dados suportados pelo MATLAB e o nosso engenheiro, Leandro Muniz, aqui fez uma brincadeira, digamos assim, pegou referências aí da Copa do Mundo para esse clima aí que a gente entra a partir de hoje, agora próximo da hora do almoço. Então a gente vai ver, o Leandro vai mostrar para a gente como que o MATLAB também você pode conseguir aí soluções interessantes de aplicações com quaisquer tipos de dados. Leandro, obrigado aqui pela sua presença. O webinar é todo seu. Bom dia a todos, Matheus, Fernanda, os nossos ouvintes aí deste webinar, tá? Então vamos iniciar. Como o Matheus já me apresentou, né? Sou Leandro Muniz, engenheiro aqui da OpenCAD de aplicação, e hoje nós vamos falar sobre os tipos de dados do MATLAB, né? Nessa área assim, mais voltados para a área de programação mesmo, né? Então vou estar demonstrando algum desses tipos, né? Com alguns exemplos práticos para vocês estarem visualizando aí, conforme a aplicação, vocês podem estar trabalhando com um tipo diferente de dados, ok? Vamos começar então. Essa será a nossa agenda, o que é MATLAB, o que é Simulink, eu vou falar em linhas gerais, né? Dar um overview para vocês. Depois eu vou falar sobre a estrutura do MATLAB, os tipos de dados do MATLAB, que é o nosso tema da apresentação de hoje. O exemplo de aplicação, né, que eu vou estar mostrando onde aplicar esses dados, como aplicar esses dados, né? Por fim, vamos deixar um espaço aí reservado para dúvidas e perguntas referente a este webinar, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o MATLAB, né, vem do nome de Matrix Laboratory, né, o laboratório de matrizes, e ele é uma linguagem de computação técnica, este programa, né? O MATLAB começou inicialmente como um programa de cálculo de matrizes e hoje tornou-se um sistema computacional, ou seja, ele é capaz de resolver qualquer problema de ordem técnica, sendo utilizado mundialmente por cientistas e engenheiros, né? Pode ser tanto no setor acadêmico como no setor corporativo. O MATLAB é o software padrão. O MATLAB, em sua versão básica, possui cerca de 1000 funções já pré-definidas, né? Já são testadas, digamos assim, já são empacotadas dentro do MATLAB e elas estão todas prontas para utilização e aplicação, né? Então, este é o grande diferencial do MATLAB em relação às outras linguagens, né? As funções já estão prontas. Por exemplo, se o usuário quiser fazer algum cálculo estatístico, né, por exemplo, um desvio padrão, já vai ter a função pronta para o usuário tá utilizando. Então, essas funções, né, vão estar compondo a biblioteca
do MATLAB, né? A vasta biblioteca aí do MATLAB, né? Fora as funções da versão básica do MATLAB, né? O MATLAB puro, temos algumas ferramentas específicas que nós chamamos de toolbox, né? Que são destinadas a várias aplicações, né? Tanto para a indústria como também para a academia. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui: a área de sistemas de controle, processamento de imagens e sinais, matemática, estatística, otimização, enfim. Tem uma ampla gama aí de ferramentas, de produtos que eu posso incorporar ao software principal, que é o MATLAB. São cerca aí de 90 ferramentas, 90 toolbox, né? Cada uma destinada a uma aplicação, determinada aplicação. Aí depois vem o Simulink, né? Que é um ambiente para modelagem dinâmica, simulações, geração de código, e que é incorporado ao MATLAB, né? Ele tá dentro do MATLAB, tá? Então ele é uma aquisição à parte, né? O MATLAB puro não vem com Simulink nem com as toolbox, tá? Isso daí é o usuário que vai incorporando ao MATLAB, né, que é o programa principal, né? Qual a diferença do MATLAB e o Simulink? Diferente do MATLAB, né, onde o usuário trabalha com códigos e programação, scripts, no Simulink o usuário vai utilizar diagramas de blocos, né? Esses diagramas de blocos representam operações lógicas, operações matemáticas, a dinâmica de um sistema, né, de um componente, tá? Então essa é a diferença. O usuário vai arrastar os blocos no ambiente Simulink, tá? Vocês podem ver aqui na imagem, tá? E vai estar simulando, vai fazer algum teste de verificação daquilo que ele está projetando, né, do trabalho dele, ok? E por fim também com o Simulink eu consigo implementar a metodologia de Model-Based Design, né? O Simulink ele já fornece ferramentas para isso, né? Essa metodologia em linhas gerais é quando eu vou estar gerando um modelo virtual que vai ser constantemente verificado e testado, tá? Para verificar erros, né? Então, eu não preciso antes de implementar num protótipo físico, eu faço toda uma validação no protótipo virtual, tá? Então, em linhas gerais, é essa aí a diferença entre MATLAB e o Simulink, né? O que é cada um. Vou falar um pouquinho também, em linhas gerais, da estrutura do MATLAB. O MATLAB, como eu falei no slide anterior, ele é um ambiente de desenvolvimento com uma ampla biblioteca de funções, né? E isso difere a linguagem MATLAB se eu comparar com outras linguagens, ok? O MATLAB é um ambiente de desenvolvimento na medida que o usuário, desde a concepção de um algoritmo, por exemplo, vamos colocar de novo o exemplo de análise estatísticas, tá? Até a modelagem de um sistema, por exemplo, hidráulico, o usuário começa do zero o seu projeto e realiza as alterações sempre que desejar. Então, realmente, o MATLAB vai estar com o usuário em toda a concepção do projeto, ok? Outra vantagem também do MATLAB é a capacidade de o usuário conseguir manipular os gráficos que são plotados, né? Ele consegue ele coloca dados de entrada, gera um gráfico, plota um gráfico e ele consegue visualizá-lo, ok. Só que no gráfico mesmo ele já consegue fazer as alterações, né? O gráfico é interativo e ele também, simultaneamente que ele vai manipulando o gráfico, né, o plot, ele também vai vendo os resultados, né, simultâneo. Ele não precisa voltar no programa e colocar novas entradas para plotar. Não, ele já faz no gráfico plotado essas alterações. Outra coisa também que o MATLAB disponibiliza para o usuário é a interface, né, de desenvolvimento gráfica, né, chamada de GUI. Então, ou seja, vai ter um código feito por um programador, né, ele vai rodar atrás dessa interface, né, e o usuário final só vai citar, colocar as entradas, os dados de entradas, para estar gerando as saídas, né? Onde que ele vai estar colocando essas entradas? Nessa interface desenvolvida pelo programador,
né? Então, o usuário final não precisa saber nada do código, nem da linguagem de MATLAB. Ele só vai colocar dados em campos já determinados e vai obter os resultados, as saídas, ok? Então, repito, o usuário final não vai precisar ter conhecimento, né, em programar o MATLAB. Então, esses 5 tópicos, pessoal, é a estrutura do MATLAB, né, como ele está, em linhas gerais, estruturado, ok? Vamos falar agora no nosso tema mesmo do webinar, que é os tipos de dados do MATLAB. Okay? Aqui tem a figura, né, que eu coloquei, que eu vou falar cada uma desses tipos, tá? E como padrão, o MATLAB armazena as variáveis numéricas como ponto flutuante com dupla precisão, tá? Esse é o padrão que o MATLAB trabalha. Porém, o MATLAB disponibiliza funções, né, para o usuário para armazenar as variáveis, como, por exemplo, em outros formatos, tipo texto, números inteiros. Se eu quiser mudar a precisão de dupla para simples, eu consigo também, tá? E também oferece a possibilidade de concatenar esses vários tipos de variáveis, tá? Eu estarei mostrando para vocês aí no webinar, ok? Nos exemplos. Então, dito tudo isso, aí essa introdução aí inicial, vamos falar aí dessa aplicação dos tipos de dados. Vou mostrar aí para vocês. Então, pessoal, eu montei todo o meu exemplo na versão R2018A do MATLAB, a última disponibilizada. Montei o meu exemplo também no ambiente Live Editor, ok? Que é aquele ambiente que eu até fiz já um webinar passado, né? Onde eu consigo incorporar textos, figuras e códigos no mesmo espaço de trabalho, né? Colocar índices, links, ou seja, fica um trabalho mesmo assim para você, para o usuário estar compartilhando, publicando, né? Então, vamos começar com o primeiro, ok? Que são os tipos numéricos, né? Os tipos de dados numéricos presentes no MATLAB são os números inteiros e os números com ponto flutuante de simples e dupla precisão, ok? Então, por exemplo, aqui eu peguei o π, que é 3.14, e eu quero só a parte inteira do número π. Então, pela minha função int 64, eu estou trabalhando com um número de 64 bits, ok? Como resultado, o número 3 inteiro, tá? Então, até aqui não tem segredo, né? Eu simplesmente eu peguei a parte inteira de um número, ok? Esse, quando eu trabalho com números inteiros. Números com ponto flutuante, como eu já informei para vocês, nós temos de simples precisão e de dupla precisão, tá? Então, de simples precisão, o que é a diferença de um para o outro? Só vai alterar, assim, o espaço que eu vou estar utilizando, em termos de bytes e de bits, na memória, ok? Então, aqui está os dois exemplos e a função. Eu peguei o número π como exemplo também, tá? Para os dois tipos de ponto flutuante. Usei a single, função single, para ponto flutuante com simples precisão. E o exemplo com double para ponto flutuante com dupla precisão. Então, se vocês verem aqui na tela de variáveis, vamos ver, tá? Aparecem todos os meus dados que eu trabalhei neste exemplo, né? Então, tá aqui as variáveis do tipo double, ok? Tem as strings que vocês estarão vendo mais para frente. E aqui estão aquelas que de ponto flutuante, ok? Ó, a double ocupando 8 bytes e a single ocupando 4 bytes, tá? Então, os dois números πs trabalhando com pontos
flutuantes de precisões diferentes. Então, até aqui não tem segredo, né, pessoal? São funções aí simples, né? O próximo tipo são caracteres e strings, tá? Aqui já estou trabalhando com parte mais voltada para textos, né? Para caracteres, tá? Então, dados que envolvam textos podem ser armazenados no MATLAB como matrizes de caracteres, né? Ou strings, ok? Então, ambos vão estar armazenando textos. A diferença de um para o outro é que com uma string, além de eu estar armazenando o dado em forma de texto, eu consigo concatenar, indexar e converter em outros tipos de dados, tá? Por quê? Porque o texto, eu vou trabalhar com aquele texto como se fosse uma matriz numérica, tá? Coisa que eu não vou conseguir no caractere. No caractere, eu só vou plotar, né? Digamos assim, mostrar o resultado, tá? Então, vamos lá. O caractere aqui, eu coloquei Brasil rumo ao hexa, tá? Então, essa é a sintaxe, eu coloco em aspas simples, e aqui está o meu resultado, ok? A string, eu coloco, é quase igual aí a sintaxe, né? Só muda que são aspas duplas, tá? E aqui está o meu resultado, rumo ao hexa, tá? Eu aproveito também para mostrar para vocês um string array, tá? Onde eu coloco vários países aí, tá? Os adversários do Brasil nessa Copa, Brasil e Suíça, Brasil e Costa Rica e Brasil e Sérvia, né? Eu monto aí, vamos dizer assim, uma matriz, tá? E ploto, né? E mostro o resultado, digamos assim, dessa matriz, ok? Brasil e Suíça, Brasil, Costa Rica, Brasil e Sérvia, tá? Então, com string, com dados do tipo string, eu consigo estar trabalhando como se fosse números, uma matriz numérica, mesmo sendo texto, ok? E o que é interessante, eu consigo concatenar strings, tá? Então, o meu exemplo, tá? Brasil, eu montei aqui como um caractere, ok? E estou chamando a string. O resultado, Brasil, dois pontos, rumo ao hexa, que ele está chamando a minha string aqui rumo ao hexa, tá? Então, eu estou concatenando o meu caractere com a minha string que eu determinei lá em cima, ok? Então, aqui é bem interessante trabalhar com isso, né? Um trabalho, uma publicação, né, no teu código, tá? Com caracteres e strings. O próximo tipo de dados são datas e hora. Então, aqui eu tenho três funções básicas, tá? As principais são a datetime, a duration e a calendar duration, tá? Então, o que eu vou estar fazendo com essas funções? Que eu vou mostrar aqui no exemplo também. Eu vou estar fazendo cálculos, comparações, eu vou poder formatar a exibição de data e hora, por exemplo, tá? Então, aqui ele tem uma série essas três funções juntas fazem uma série aí de aplicações nessa parte aí de datas, tá? E de hora, quando eu estou trabalhando com esses valores, né? E também o usuário trabalha com esses dados como se fosse matriz numérica, né? Então, eu vou estar podendo fazer operações de concatenação, adição, classificação, subtração, enfim. Tá? Como é uma matriz numérica, eu estarei conseguindo fazer estas operações, né? Então, vamos para o exemplo. Aqui, eu estou pedindo para o MATLAB exibir a minha data e horas atuais, tá? Então, aqui está 14 de junho de 2018, né? Que está batendo aqui, às 9h32, tá? Foi o horário que eu rodei o código, tá, pessoal? Deixa eu rodar só essa sessão. Vamos ver se para ele atualizar aqui. Vamos ver se ele atualizou. Aqui, ó, tá?
Ele atualizou então para 10h23, que é o horário de agora, 10h23, tá? Então ele sempre pega o horário atual e a data atual, ok? Então cada vez que você roda o programa, cada vez que você roda a função datetime, ele vai atualizando sua data e sua hora. Legal essa função aqui. A próxima função, né, é a duration, que eu tinha citado para vocês anteriormente. Então aqui o que eu fiz, tá? Eu montei essa função aqui é para indicar assim, mais quando eu trabalho com tempo decorrido, né? Então estou trabalhando aqui com horário das 12 horas, tá? Que eu citei aqui, 12 horas, ok? E eu quero no intervalo de 5 segundos. Então tá lá, 12 horas, 12 e 1 segundo, 12 e 2, 12 e 3, 2 e 4 e 2 e 5, tá? Então é quando eu estou trabalhando com aí um tempo decorrido, ok? Óbvio, né? Aqui o espaço podia ser maior também, né? Se eu quisesse trabalhar, por exemplo, no intervalo de minutos, eu também conseguiria, né? Então aqui é mais quando eu quero trabalhar com tempo decorrido em horas, minutos e segundos. Próximo exemplo, dentro do tipo de dados datas e hora, é o calendar duration, tá? Então, praticamente é parecido com o duration. Aqui ele vai trabalhar com unidades de medidas, vamos dizer assim, de calendários, ou seja, dias e meses, tá? O que eu fiz aqui? Eu coloquei ano de 2018, mês de janeiro, e do dia 1º ao dia 5. Então ele vai dar minha duração, tá vendo? 1/1/2018, 2/1/2018, 3/1 de 2018, 4/1 de 2018 e 5/1 de 2018, ok? Então, trabalhando com tipo de dados de datas e hora, são essas daqui as 3 principais funções, ok? Vamos para o próximo. O próximo se chama Categorical Arrays, ok? Aqui eu vou dar um exemplo, verificando as seleções que foram tetracampeões, né? Vamos aproveitar aí o clima aí de Copa, tá? Mas antes eu vou explicar um pouquinho aqui o que é um Categorical Arrays, tá? Então eu vou utilizá-lo, o usuário vai utilizá-lo para armazenar valores, dados com valores de um conjunto finito com categorias distintas, tá? Então, esses dados aí armazenados não são numéricos, ou seja, eu vou demonstrar isso no exemplo. Vocês podem ver que eu comecei criando 3 matrizes diferentes, né? Países, campeão e último título, ok? Vocês podem ver que são tudo em formato de texto, tá? Estão em aspas duplas e aspas simples, né? Então tem strings e caracteres aqui, ok? O que eu vou fazer? Então, deixa eu só explicar, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele foi 5 vezes campeão, e o último título foi em 2002. A Itália, 4 vezes, o último título 2006. Alemanha, 4 vezes, o último título em 2014. E assim sucessivamente. Eu montei aí 3 matrizes, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou querer agrupá-los, tá? Na categoria de campeão. Então, eu usei a função aqui categorical, tá? Agrupei todos os campeões, todos os valores de campeões. Então vocês podem ver, né? 5 títulos, 2 com 4, 2 com 2 e 3 com 1, ok? Feito isso, agora sim eu consigo definir a categoria, né? Então primeiro eu transformo a minha matriz em uma categorical array e depois eu defino a minha categoria, tá? Que é a campeão. Quero agrupar os dados, né, na variável campeão, ok? Então ele me deu essa resposta aqui, tá? Então 5 títulos, 4 títulos, 2 e 1, tá? Ele unificou os títulos aqui, ok? Por fim, eu gerei uma tabela, né? Com os países, a variável que está agrupado os meus dados campeão e o último título de cada país, ok? Então, olha que legal da categorical array que eu posso fazer.
eu vou selecionar quem são os tetracampeões, ou seja, Itália e Alemanha, tá? Então, eu estou acessando esses dados iguais a 4, tá? Essas duas linhas, vocês podem estar vendo aqui, tá? A segunda e a terceira linha. E depois eu extraio o meu dado, tá? Então, Itália, 4 títulos e Alemanha, 4 títulos. Então, repito, eu consegui isso porque eles estão categorizados no item campeão, tá? Podia ser também país, em último título, aí vai do usuário, onde ele quer agrupar aí os seus dados, tá? Então, essa daí é uma categorical array. Vamos para o próximo exemplo, que são as tabelas, tá? O MATLAB também ele fornece funções aí para o usuário estar trabalhando com tabelas, né? Então, tabelas, né? É o tipo de dados para o usuário trabalhar com matrizes, né? Em formato tabular, né? Ou dados em matrizes em formato tabular, que são armazenados como colunas, né? Em arquivos de texto ou planilha, ok? Então, as linhas de uma tabela, deixa eu mostrar aqui para vocês, são as minhas observações e as colunas, as minhas variáveis, tá? É assim que o MATLAB entende uma tabela, ok? Então, vamos para o exemplo. Aqui, qual que é o exemplo que eu montei? É um exemplo simples, tá? Eu vou montar uma tabela com os classificados das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018, né? Onde o Brasil ficou em primeiro lugar. Então, primeira coisa, eu estou definindo a minha variável posição, né? De 1 a 5, porque são 5 times que se classificam. Depois, eu coloco os times que se classificaram, né? Então, Brasil na primeira, Uruguai em segundo, Argentina em terceiro, Colômbia em quarto e Peru em quinto, ok? Feito isso, eu também monto uma outra variável que são os pontos, tá? Então, os dados estão todos aqui se relacionando. Então, primeiro lugar, Brasil, 41 pontos. Segundo lugar, Uruguai, 31 pontos. E assim sucessivamente. E eu quis adicionar aqui também, tá, na última coluna, uma variável chamada gols marcados, ou seja, quantos gols cada seleção marcou na eliminatória, né? Essas 5 seleções. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o Brasil, com 41 pontos, marcou 41 gols. Em segundo, Uruguai, com 31 pontos, marcou 32 gols, tá? E assim sucessivamente. Então, aqui eu defini as variáveis que vão estar nas colunas de minha tabela, tá? Que é essa daqui. Então, por meio da função table e as minhas variáveis, posição, times, pontos e gols marcados, eu mostro a minha tabela, tá? E o que eu quero agora demonstrar nesse último item aqui, né, relacionado à tabela, que eu consigo interagir com a tabela, né? Então, por exemplo, eu quero a soma dos gols marcados desses 5 times que foram classificados, tá? Então, a soma destes números aqui, ou seja, os 5 times marcaram todos juntos 140 gols, ok? Então, isso que é legal no MATLAB, você consegue interagir com cada coluna ou com cada linha, indexar dados, acessar dados, né? E sempre vai rodando o código e ele vai atualizando para você aí essas atualizações. Perfeito? Vamos para o próximo exemplo, que são as timetables, né? As timetables, a diferença de uma timetable para uma table, para uma tabela, é que na timetable eu estarei trabalhando nas linhas, né, com unidades de tempo, tá? Elas são iguais às tabelas convencionais, né, do exemplo acima que nós montamos, no que se refere ao armazenamento de dados, né, ou seja, orientados por colunas nas variáveis, né, e nas linhas
agora nós temos as observações, só que utilizando unidades de tempo, né? E então há funções assim na timetables, isso que é o legal dela, né? Que são específicas para tratar de dados relacionados a tempo, tá? Então, outra diferença de uma tabela normal, né? Uma tabela convencional. Neste exemplo de timetable, eu vou montar tabela com dias, horários e adversários do Brasil na primeira fase da Copa 2018, tá? Então vamos lá. Vocês podem estar vendo ó, que eu estou usando de novo a minha função datetime, né? Aquela que era utilizada para marcar data e hora atual, só que aqui não estou marcando data e hora atual, eu estou pegando datas e horários futuros, ou seja, dos 3 primeiros jogos do Brasil, 17 de junho de 2018, às 15 horas, 22 de junho de 2018, às 9 horas e 27 de junho de 2018, às 15 horas, tá? Então eu usei a função datetime e coloquei, né, esse resultado, tá, que vocês viram que eu mostrei, eles estão aqui, ó, tá? Estas foram as minhas entradas, né? Então isso vai aparecer na linha da timetable. Depois eu monto uma segunda variável que são jogos, né? Ou seja, contra a Suíça, Costa Rica e Sérvia. Estão vendo que eles são em formato de texto, ok? Eu tenho essa saída. E por fim, eu mostro a minha timetable. Então olha só, pessoal. No dia 17 de junho de 2018, às 15 horas, jogo contra a Suíça. 22 de junho de 2018, às 9 horas, jogo contra a Costa Rica. E 27 de junho de 2018, às 15 horas, jogo contra a Sérvia, tá? Então, aí vocês conseguem notar a diferença de uma timetable para uma table, tá? Nas linhas estão os dados, as observações, só que no formato de tempo, ok? Vamos para o próximo tipo de dado do MATLAB, chama Structure. Eu vou, como exemplo, vou estar agrupando novamente, tá? Quem são os times tetracampeões, só que o exemplo é o mesmo, tá? Só que aqui eu quero mostrar para vocês que o caminho é diferente e que eu estou utilizando um outro tipo de dado para fazer uma mesma coisa. Então aí vai do usuário, né? Essa é a grande vantagem do MATLAB. Como ele tem vários tipos de dados, então o usuário aplica aquele que ele assim conhecer melhor, entender melhor ou achar que fica melhor, né, no código dele, ok? Então vamos lá. A structure é utilizada para agrupar dados relacionados em campos, né? Nesses agrupamentos, né, sob a forma de campos, eu posso estar colocando vários tipos de dados, ok? E o que é legal também é que numa structure eu consigo acessar os meus dados, tá? Então vamos lá para o exemplo. Primeira coisa, eu determino field, tá? Que é o campo, essa é a função struct, tá? Então eu determino o field. No meu caso, eu coloquei um texto tetracampeão, ok? Depois eu determino os meus valores, ou seja, quem são tetracampeões? Itália e Alemanha, tá? Então ele vai dar essas duas saídas e eu uso a minha função struct. O que ele vai fazer? Ele vai agrupar em tetracampeão. Ele sempre vai agrupar os valores no field, ok? Agora eu quero ver o que tem dentro desta aí, estrutura de tetracampeão. Eu uso este comando, tá? Para estar acessando. Resposta, Itália e Alemanha, ok? Então, simples, gente. Determinei meu campo que eu quero agrupar, os meus valores, né? Então aqui ele já monta a estrutura e por fim eu acesso como se eu abrisse aí esse campo aí e ver o que está dentro de tetracampeão. Perfeito? Então essa aí é uma structure. Vamos falar agora um pouco das cell arrays.
Então, uma cell array, ela pode conter qualquer tipo de dados, né, de vários tipos, de vários tamanhos, né, como, por exemplo, texto e número, tá? Então, neste caso aqui, qual que foi o meu exemplo, para estar demonstrando aí para vocês, eu vou verificar a data e o último adversário do Brasil e a data de estreia da nossa seleção aí brasileira na Copa de 2018, né? Então, primeiro, aqui eu estou montando a minha Cell Array, tá? Com as datas e os adversários, perfeito? Todos eles se relacionam entre si, né? Ou seja, Suíça nesta data, Costa Rica nesta outra e, por fim, a Sérvia relacionando com esta data aqui, perfeito? Me mostra o meu valor, né? O meu resultado, tá? E depois agora eu vou estar acessando estes dados, né? Então eu quero saber, por exemplo, quando que é o último jogo do Brasil, tá? Então é a linha 3, perfeito? Fiz o meu comando e ele pegou Sérvia no dia 27/6/2018, tá? Então vocês podem ver que eu consigo acessar os dados da minha Cell Array. E aí eu quero saber também, né, num outro exemplo, qual que é a data de estreia do Brasil, tá? Não, então aqui eu fiz o meu comando para estar extraindo a primeira linha, a primeira coluna, né? Os dados que estão ali. E ele me mostra como resultado 17/6/2018. Perfeito? 17/6/2018. Então, gente, vocês estão vendo assim quantos tipos de dados você pode estar estruturando o seu código, a sua aplicação, tá? Tem vários tipos, né? Você pode estar indexando, acessando, extraindo, né? Então, tem vários tipos de dados que eu posso estar utilizando dentro do MATLAB para eu estar estruturando o meu código, né? O próximo será Map Container. O meu exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou verificar qual o último ano que o Brasil ganhou a Copa. Perfeito? Antes eu vou falar um pouco da Map Container. Ela é utilizado para indexar valores utilizando chaves, vamos dizer assim, correspondentes, né? Estas chaves podem ser números reais ou vetores de caracteres, tá? Então, a diferença entre indexar com essa função, com a map container, em relação à utilização de índices de matrizes, é que aqui haverá uma flexibilidade maior porque eu consigo trabalhar com números reais e textos também, né? Diferente de eu estar trabalhando apenas com números inteiros positivos, tá? Então vamos lá, vou mostrar isso para vocês na prática. Aqui eu monto as minhas chaves, key set, Alemanha, Espanha, Itália, Brasil, né? E eu pego o valor correspondente, ou seja, né, tem a minha saída. Então a Alemanha, a última vez que ela ganhou a Copa, em 2014. A Espanha, em 2010. Itália, em 2006. Brasil, em 2002. Então, essa aqui é a minha resposta, ok? Eu quero saber quando o Brasil ganhou a última Copa, tá? Eu utilizo a minha função, perfeito? Ela deu alguns detalhes, né, das minhas variáveis. E acesso o Brasil, porque eu quero saber quando o Brasil foi o último campeão. Então, aqui está, né, tá como uma chave, né, em key set, e aparece o valor 2002, tá? Poderia acessar da Itália, da Espanha, da Alemanha, enfim, de uma série aí de países, né? E eu tenho aqui minha função, ok? Outro tipo de dado que o MATLAB trabalha são as séries temporais, né? Então aqui eu criei uma série simples, né? Ou seja, uma série temporal, ela vai analisar aí uma amostragem de dados ao longo de um período de tempo, né? Para o usuário estar prevendo um valor, um padrão, né?
Então, aqui eu criei uma série temporal, né, com este nome, num período que vai de 2002 a 2014, tá? Eu nomeei ela de período, ok? Então, ela me dá todas essas propriedades. Aqui, pessoal, eu só criei, tá? Eu não estou assim analisando nem prevendo dados, né? Eu só criei aqui a variável, né? Senão ia tomar muito tempo aqui da apresentação, para estar mostrando aí para vocês, tá? Que com o MATLAB é possível você estar criando uma série temporais e estar fazendo toda essa tratativa de dados, né? No caso aqui, só está criada aqui a minha variável. Perfeito? MATLAB também, olha que legal, né? Com os operadores lógicos, tá? Para trabalhar com relações booleanas, lógica booleanas. Então eu tenho verdadeiro, né? Que é true, é 1. False, que é 0, tá? Posso colocar também, por exemplo, uma operação AND, né? True e false, resultado 0. Vou dar um exemplo aqui também mais prático. Por exemplo, eu quero saber se π é igual a 3. Falso. Olha que legal. Ou se π é menor do que 4. Opa, verdadeiro, tá? Então essas são as operações lógicas aí que eu consigo também fazer com o MATLAB, tá aqui na tabelinha, né? No help do MATLAB tem todo aí os comandos, todos os comandos que eu estou utilizando aqui está no help do MATLAB, perfeito? Tá? Por fim não, que ainda falta alguns tópicos aí. Identificação de tipo de dados, tá? Então eu utilizo ele para identificar, como o próprio nome já disse, né, o tipo de dados de uma variável qualquer. Por exemplo, lembram, pessoal, da variável campeão que eu trabalhei lá em cima? Eu estou perguntando se ela é uma categorical. Ele deu que sim. Vamos ver? Aqui, ó, campeão categorical, um tipo de dado, tá? Então, é um comando, né? Esse comando aqui é utilizado para eu estar verificando aí, como o próprio nome já fala, né? As minhas variáveis, né? O próximo seria conversão de tipo de dados, né? Isso daqui é bastante utilizado, ou seja, dentre todos esses dados aqui que estou trabalhando, eu consigo converter de um para o outro e vice-versa, né? Então, no caso aqui, estou convertendo texto, tá? Valor de texto, um caractere para um valor numérico, né? Então, eu usei essa função aqui, tá? Essa daqui. Então, ele converteu, né? Aqui estão como texto, estão entre aspas simples, converteu para um valor numérico. Perfeito? E agora sim, o último é a Function Handles, tá? Esse aqui, pessoal, é muito legal, tá? Vocês conseguem estar chamando funções, é como se fosse um atalho, tá? Para chamar funções, né? Então, o que é uma Function Handles? É um tipo de dados que armazena uma associação para uma determinada função, né? Uma função que o usuário pode também estar criando, permitindo construir ou especificar chamadas para funções, né? E passar uma função a outra. Por exemplo, primeiro de tudo, eu crio uma função, tá? Que eu quero que seja chamada num script, né? No algoritmo, tá? Então aqui eu coloquei, eu mesmo denominei function soma 2x, tá? Y é igual a soma 2x. O que que ela faz? Ela vai pegar a minha variável e somar 2. Enfim, pronto. Essa é a função que eu criei, tá? Logo depois disso, eu quero utilizar a function handle. Então eu coloquei o nome da minha variável qualquer, f. Como é que eu sei que é uma function handle? Por esse caractere aqui, tá? Um arroba, e o nome da minha função que eu criei, soma 2. Perfeito? Ele me deu essa saída. Agora eu quero testar se realmente está funcionando essa minha função, tá? Então eu estou colocando aqui que a minha variável seja 4. Vamos ver se está certo. Aqui ele está somando, né, o x, no caso aqui é z, né? 4 mais 2, 6. Ou seja,
Aqui, né? Então, aqui eu chamei minha função, né? Então, tá assim funcionando a função que eu criei e também está funcionando a minha chamada, né? Então, resumindo, criei uma função qualquer, criei a function handle, referenciando essa função e fiz a minha chamada. Aqui, ó, tá? Então, em vez de escrever, né, soma 2x, y igual a soma 2x, eu coloquei a minha variável f, que é a minha function handle. Perfeito? Então, pessoal, é esse aqui o tipo de dados, tá, do MATLAB, que eu queria mostrar para vocês, tá? Tem uma série de tipos, né? Eu dei as principais funções de cada tipo. Dentro deles, desses tipos, tem mais coisas, tem mais documentação, tá? Tem no site da Mathworks, mathworks.com, tá? Na parte de documentação do MATLAB, né? E deixa eu só mostrar para vocês aqui a minha figura, né? Então eu falei dessas que estão aqui e de mais outras, né? Que eram legais aí estar adicionando para vocês, né? Darem uma olhada. Então, pessoal, é isso que eu queria falar hoje aí para vocês, né? Estou deixando aí um espaço aberto para perguntas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Estamos aqui para vocês aí contatar a gente, ok? Pessoal, então, todo esse script aí que eu rodei, tá? Essas foram aí a minha workspace, né? Ou seja, todas as minhas variáveis, os meus tipos de dados que eu trabalhei, está aqui, tá? Então, olha só a infinidade, né? Nós temos timetable, logical, cell, categorical, né? A de texto, tá? Então, estão todas elas aqui. Eu estou colocando os bytes que ela utilizaram, o tamanho, né, os valores, tá, e o nome. Isso aqui é legal, pessoal, porque eu posso também personalizar, né, o meu tipo aqui de visualização, tá? Aqui, teve um usuário aqui que perguntou qual versão do MATLAB que eu estou utilizando. Eu estou utilizando a última versão disponível, tá? Que é a R2018A. Perfeito? Então, pessoal, aqui teve um nosso ouvinte que perguntou como é que eu configuro essa minha workspace, né? Os campos que eu posso estar visualizando. No meu caso, eu estou vendo nome, valor, tamanho, bytes e classe, né? Que é o tipo. Então, eu vou com o mouse. Deixa eu só colocar a janela no seu formato inicial. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, tá? Choose columns, né? Então, no meu caso, eu estou colocando valor, tamanho, bytes e class. Então, eu podia colocar mínimo, máximo, o meu alcance, né? Média, mediana, tá? Então, são todas essas variáveis aí que eu consigo estar colocando na minha workspace, ok? Então, galera, eu agradeço aí a participação de vocês, tá? Neste dia aí em clima de Copa do Mundo. Eu vou estar passando aqui a palavra para o meu amigo Matheus, tá? Ele tem um recado para vocês. E até a próxima. Obrigado aí pela vocês terem assistido aí. Vamos lá, e o pessoal que está acompanhando o webinar aqui agora nesse finalzinho, só lembrando, a gente produziu ontem aqui com o nosso cientista de dados aqui do OpenCAD, o Daniel Vieira, um especial de uma análise de dados com os jogos da Copa do Mundo da Rússia. E agora, no dia 29 de junho, a gente volta com esse webinar com análise de dados preditivos, também utilizando o MATLAB, aí uma brincadeira que a gente fez com os jogos da Copa para as fases das oitavas em diante. Então, quem puder aí vai receber no e-mail o link para esse webinar do dia 29, tá uma parte mais interativa, tá bem bacana. Como a gente pode mostrar as potencialidades, a capacidade que o MATLAB tem para análise de dados, especificamente para essa análise preditiva. Muito obrigado a todos. Ao término aí tem agora a nossa pesquisa de satisfação. A gente agradece demais a presença de vocês aqui com a gente e nos vemos na próxima semana ou no nosso próximo webinar. Um grande abraço, bom dia a todos.